Então, Congregação Amada do Senhor, 12 de dezembro de 2021. Então, hoje, nós vamos falar sobre alguma coisa relacionada ao Natal, ao choro de uma criança. Vamos lembrar que Jesus nasceu como criança, como você nasceu. Veja o vídeo até o fim e saiba que o primeiro som de Jesus aqui na terra foi o choro. Não cale a sua voz, sua palavra tem poder. Então, vamos começar com o que é a palavra. Essa é do dicionário mesmo de português, né? A palavra pode ser definida como sendo um conjunto de letras ou sons de uma língua, juntamente com a ideia associada a esse conjunto. É uma unidade linguística com significado próprio e existência independente, que pode ser escrita ou falada. Então, esse é o significado de uma palavra, qualquer palavra. É um conjunto de letras ou sons, e que você ou escreve ou fala. Então, a palavra pode ser escrita, pode ser lida, pode ser ouvida. Então, vamos lá ver como é que aconteceram as coisas. Eu preciso recordar um pouco para a gente acompanhar, qual é o que eu estou querendo dizer, Então, a palavra, ela foi o elemento criador de tudo que há. A criação está lá em Gênesis, capítulo 1, primeiro livro da Bíblia. Então, eu separei aqui alguns versículos, do número 1 ao 3. Diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, este foi o elemento criador. Jesus disse e aconteceu. E se vocês pensarem assim, vocês vão ver que aqui também é assim que funciona. Eu sempre uso um exemplo, ele já está até batido, mas ele ilustra bem. Você vai a um restaurante, aí aparece o garçom, você diz por garçom, eu quero macarronada. O que acontece daí uns 20 minutos? Vem uma macarronada. Então, qual que foi o poder liberador da macarronada? O seu pedido, a sua fala, que se torna para o garçom uma ordem. E aconteceu, a macarronada chegou na sua mesa. Então, uma analogia singela, mas eu quero aqui ressaltar o poder da palavra, como que a palavra é usada e como que tudo que foi criado pela palavra. Então, aqui vai contar a história da criação, cada dia Deus criou uma coisa. Então, ele continuou pela palavra criar e criou os pássaros e com ele os sons musicais. Eu já pulei lá para o quinto dia. Está lá em Gênesis capítulo 1, versos 22 e 23. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Aqui só um parêntese, Você sabe que em Israel o dia começa de tarde. Então, foi à tarde e amanhã, e está de acordo com a palavra de Deus. Aqui, desde que entrou o calendário gregoriano, que a gente conta a partir da meia-noite, que começa um novo dia. Mas, para a Bíblia e lá em Israel, começa ao nascer da primeira estrela. Então, foi à tarde e amanhã, e para o Senhor também foi assim. Bom, então, aqui ele criou os animais, criou os peixes, as aves no céu. E com as aves veio o quê? Veio o som, vieram as músicas. Então, Deus criou o som, Deus criou a música, não foi o homem, foi Deus. E é interessante notar que Adão, ele se comunicava com o Senhor na viração do dia.
e até hoje as aves cantam, né, na viração do dia. São detalhes, né, que a gente vai observando. Então Deus criou o homem depois de ter criado as aves. E Deus criou o homem no sexto dia. Está lá em Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E depois no verso 31 diz: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. No sétimo dia ele descansou. Então o Senhor continua operando na terra pela palavra. Jesus falou: meu Pai trabalha ainda e eu trabalho também. Então, Deus é um Deus criativo, as coisas continuam acontecendo na terra. Então, o que disse Deus a respeito da sua palavra? Ele é o próprio sentido da vida. E só para vocês notarem, se você entrar no Bíblia Online, você vai ver que a palavra aparece 1322 vezes. E se você separar pelo Novo Testamento, vai aparecer 341 vezes. Eu selecionei aqui alguns versículos para me ajudar a explicar, né, o que eu estou querendo dizer, né? Eu não sei. Então, em Lucas 4,4 disse assim: E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, João fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, o verbo, a gente aprende lá no português, né, é o sentido da frase. Então, Jesus é o sentido, ele é a palavra. Então, Jesus mesmo disse: olha, não é só de pão que o homem vive, ele vive da palavra de Deus, então a palavra é alimento. Depois, em João 5,24, diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É um milagre, né? Todo mundo procura a vida eterna, e aqui ele está falando que quem ouve e crê na palavra, e crê em Deus, que Deus enviou Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, tem a vida eterna, não há condenação. Bom, então a gente está falando do poder da palavra, né? Aí em Lucas 21:33 diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então veja que o poder da palavra, ela tem o poder de criar, ela tem o poder de alimentar, ela tem o poder de dar a vida eterna, e ela não vai passar, é para sempre. Não é algo que Deus vai te dar e vai tomar. E no Novo Testamento, o que a gente tem? Aquelas palavras antes também foram do Novo Testamento, mas atestando do poder da palavra. E aqui continua, mas o enfoque aqui é quais as características da palavra, como ela é. E em 1 Timóteo 4,9, diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque embaixo está falando por que isso é verdade. No 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é o que? O conjunto de palavras, né? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, está falando que essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Ela é divinamente inspirada, é o Espírito Santo que revela. Muitas pessoas hoje falam: mas houve problema de tradução, mas houve isso, houve aquilo. Você já pensou no outro lado? Que coisa mais interessante, como que um lugar daquele, Israel, longe, pequeno, um povo, né, restrito em toda a terra, acho que não vai, talvez tenha lá uns 13 milhões de pessoas, né, que é do povo de Jesus, que são os judeus, pelo menos os conhecidos, né, mais ou menos uns 7 milhões em Israel e o restante espalhado pelo mundo. Como que pode essas pessoas
pessoas em todo o mundo acreditar no mesmo Jesus, sendo que uma pessoa nunca encontrou a outra? Como será que ela entende o que está escrito? Porque tem a mesma compreensão. Se você abrir a palavra, abrir a internet e ouvir sermões de mais diferentes nações, vão estar falando a mesma coisa de Jesus. Será que isso tudo é humano? Ou vamos dar uma chance aí de que realmente a palavra é o que ela diz? Ela é sobrenatural, ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, que é questionar, para corrigir, para instruir em justiça. Não para criar confusão, não para julgar, mas eu costumo dizer que ela é uma carta de amor de Deus para nós. E aí, Paulo aos Hebreus está falando, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, ela tem vida. E mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, aqui Paulo está falando que está confirmando que ela é vida, né? Ele é alimento, o alimento traz vida, ela é vida porque Jesus é o Filho de Deus, ele veio e se manifestou, ele é a palavra, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ela é mais penetrante, por quê? Porque ela nos confronta, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, aqui está a prova de que não é uma coisa só, alma e espírito. Até no século XVIII era tido como uma coisa só. Mas depois veio, eu creio que até o século XIX, a revelação de que a alma é a sede das emoções, da vontade, da mente, e o espírito é o sopro de vida de Deus em nós. Então, ele está falando do poder, da força da palavra. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É tipo assim, não tem chance de você enganar a Deus. Você pode até planejar, falar coisas, mas que você não está sentindo, mas há um discernimento espiritual nessa palavra. E Pedro também vai dizer, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Por que ele está falando aqui, sendo de novo gerados? Porque nós recebemos o sopro de vida. A gente viu lá em Gênesis, Deus soprou em nós a vida. Mas quando Jesus veio, o Espírito Santo de Deus, quando ele morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo de Deus, nós fomos gerados de uma outra semente, incorruptível. É a semente da palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Ela é viva e permanece para sempre. Ela não cai de moda. Então, é algo extraordinário. Eu acho que vale a pena a gente pensar do outro lado. Ah, mas mudou, mudou. Você já pensou tanto que... Pensa aí na sua família, se você conta um caso há 4 gerações, se o caso permanece exatamente do mesmo jeito, a não ser que esteja escrito e guardado, selado, né, num testamento, que aí está de forma escrita. Mas você imagina, ao longo dos milênios, as pessoas ao redor da Terra creem no mesmo Jesus. Pode haver variações, mas são mínimas. O que une os cristãos é muito maior. Por quê? Porque é o Espírito Santo mesmo que faz essa unidade, porque essa palavra ela é divinamente inspirada, porque é Deus mesmo que vem fazer morada em você, é o Espírito Santo que te fala, que te revela as coisas. Então, aí vou voltar ao choro, né? A gente começou com o choro, depois eu fui para a palavra, e agora nós vamos ver Jesus nasceu. O que hoje tem a ver com o Natal, né? Eu comecei com o Natal, mas vamos voltar aqui. Olha como Mateus registra o nascimento de Jesus. Está lá no capítulo 1, verso 18 a 21. Ora,
o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, é uma nova semente, essa semente incorruptível. Ele veio através de mulher, nasceu, ele cresceu no ventre de Maria no tempo determinado. Quando ela foi se alistar e não houve vaga, né, em nenhum lugar, eles foram parar na estrebaria, e ali nasceu o Rei dos Reis. Então, é do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus gerou no ventre de Maria o Filho de Deus, Jesus, para que nós pudéssemos nos reunir com Deus novamente. E através de você crer nele, você terá uma nova vida. Você terá a vida eterna. Você foi gerado também do Espírito Santo, porque em espírito é que você vai crer, é que você vai seguir a Jesus. Claro que o corpo e a alma acompanham, mas é algo sobrenatural. Então, Jesus nasceu. E o que a gente celebra em dezembro? Há alguns que dizem que não podia ser em dezembro, porque era nas festas dos tabernáculos, deveria ser uns meses antes, que normalmente é setembro, outubro. Tudo bem, a gente pode ser preciso, mas ainda que a gente não seja preciso quanto ao dia, que não tenha sido dia 25, mas é nesse dia que nós, do mundo ocidental, comemoramos a vinda de Jesus. Jesus feito carne, Jesus que nasceu de Maria. E olha que esses dois, o casal, eles pagaram o preço. Imagina o tanto de fofoca, imagina como ele ficou mal falado, imagina Maria 9 meses tendo que ouvir os fuxicos das pessoas. Ih, esse filho aí não é desse cara não, esse cara é um chifrudo. Imaginem, gente, que não deve ter sido fácil, as cidades não eram grandes, não tinha, né, tanta forma de você se esconder. E eles passaram por tudo isso. E José, ele foi advertido por Deus, e ele ficou firme, ele não sucumbiu ao falatório humano, ele falou: não, eu creio em Deus, o que dela é gerado é do Espírito Santo. Era algo sobrenatural. Imagina se isso acontecesse com você hoje, se você não ficaria embaraçado. Mas ele creu, e Maria creu, e guardou, né, no coração todas essas coisas. E ela deu à luz ao nosso Salvador. E como que ele veio? Ele chorou quando ele nasceu. A primeira coisa que ele falou, ele não, né, toda criança que nasce não fala, né, chora. Então, olha só, entre o Antigo e o Novo Testamento se passaram mais ou menos 400 anos. Esse silêncio foi quebrado pelo choro de uma criança. Que criança é essa? Jesus. Ele veio trazer vida e salvação. Então, é algo extraordinário a vinda dele em criança. Ele cumpriu tudo aquilo que dele foi dito. Ele se submeteu, se humilhou a ser como homem. Ele podia ser, né? Olha, é tão engraçado, né? Jesus, que era super poderoso, se manifestou feito homem. E hoje, a maior parte do nosso cinema é gerar super-heróis, né? Gerar super-homens. Ele não, ele era o super, o todo-poderoso. Ele se humilhou para nos ensinar o caminho. Ele veio pela porta, veio de ventre de uma mulher, aí gerado pelo Espírito Santo.
Então, gente, o nascimento de Jesus foi algo extraordinário. Esse silêncio dos 400 anos sem a palavra profética entre Malaquias e Mateus, esse silêncio foi quebrado pelo choro de uma criança. É muito forte isso, porque querem calar o choro das crianças. E querem calar a nossa voz também. Então, a reflexão aqui hoje é para não permitir que a sua voz seja calada. Há um que quer impor medo, que quer deixar a gente se sentindo pior do que é, porque Jesus nos resgatou, Jesus nos salvou, nos redimiu, então ele preparou uma vida e uma vida em abundância para nós. Então está em Jesus toda a nossa redenção, no corpo, na alma e no espírito. Mas há um inimigo que não quer que isso aconteça. Por isso querem calar o choro das crianças, porque cada criança nascida é uma nova oportunidade de alguém que pode aceitar Jesus, de alguém que pode intervir no mundo, de alguém que pode ser parceiro, que pode ser missionário, que pode levar a palavra para os povos não alcançados. Então, o nascimento de Jesus não é qualquer coisa, mesmo esse, né, que a gente comemora aqui, que, né, falam que é tão comercial. Mas vamos refletir, vamos pensar, vamos largar um pouquinho, né, os presentes, as coisas, e vamos pensar, ele nasceu. E esse silêncio de 400 anos foi quebrado pelo choro de uma criança. Ele chorou, ele precisou ser amamentado, ele caminhou, ele viajou, ele fez quase tudo que nós fazemos, exceto pecar. E porque ele não tinha pecado nenhum, ele pôde morrer no nosso lugar e nos dar salvação. Então, ele quer que nós nos expressemos. Aquele que quer calar nossa voz é o inimigo das nossas almas. Jesus, pelo contrário, ele quer que nós sejamos uma pessoa completa, uma pessoa que se expresse, uma pessoa que se comunique, que se relacione. Jesus veio nos relacionar, ele não precisava de nada disso, podia ter criado uma pílula, alguma coisa mecânica, não. Deus, na viração do dia, já se comunicava com Adão. E o Senhor quer nossa comunicação mais íntima ainda, através do Espírito Santo. Então, pare um pouquinho, reflita e vamos fazer deste Natal um memorial da presença de Jesus no mundo, do que isso significou, e vamos pensar que é uma oportunidade para você renovar os seus votos com ele, ou para você que nunca, né, o viu assim como um Deus pessoal, que você possa vê-lo e se conectar com ele, crer nele, e a partir desse dia você terá a vida eterna. Então, essa semana a reflexão é o choro de Jesus. Ele chorou, ele quebrou o silêncio. E cada criança que chora, ela quebra um silêncio. Então, em nome de Jesus, não vamos permitir que o choro das crianças seja impedido e nem que a sua voz seja calada. No nome santo de Jesus, vamos celebrar mais uma vez o nascimento de Jesus, que foi a coisa mais extraordinária na terra. E por causa disso nós temos vida e vida em abundância. Muito obrigada a vocês que me ouvem. Tenham uma excelente semana no nome santo de Jesus, nosso amado, que era Deus e se submeteu e se humilhou e veio como uma criancinha que precisava de ser cuidada, amamentada, protegida. E ele então aprendeu e pôde dar a vida por nós e pôde nos proteger e nos protege até hoje contra o inimigo das nossas almas. Então, celebremos com alegria a vinda de nosso amado, de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma ótima semana. Muito obrigada. Meu nome é Maria do Carmo, eu sou de Belo Horizonte e você pode deixar mensagem, algum comentário que a gente vai responder. Então, como, né, é comum, todo mundo faz, eu também vou fazer, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os nossos novos vídeos, e assim a palavra de Deus continuará a ser espalhada por tantos e
e tantas testemunhas. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Obrigada.